Hoje são pequenos relatos onde a mesma pessoa passou pela situação de um abacateiro que não dava frutos, provavelmente por causa da presença de uma assombração, de um fantasma. É quaresma, então tem que ter algum relatozinho de quaresma para ficar legal. Ele foi visitar um amigo e escutou o cavaleiro ou o cavalo fantasma da quaresma. Também só um relatozinho pequenininho de um possível encontro com um vampiro. Então não tem como não falar que o vídeo de hoje não está interessante. Há uns 3 ou 4 dias atrás, eu estava passeando com o estagiário. Para vocês que estão aqui no Sem Tempo há mais tempo, vocês sabem que o estagiário é meu filho, meu bebê, que é um senhorzinho de 15 anos, 4 patas, que é o Shake. Tava passeando com o Shake à noite e aí encontrei com um vizinho que eu sempre encontro agora, né? Agora que a gente ficou amigo, a gente sempre se vê pela rua lá próximo de casa. E aí ele tem lá os cachorrinhos dele também, tudo mais, e aí fica aquela coisa. Eu pergunto como que tá os cachorros dele, ele pergunta como que o Shake tá e a gente acaba conversando um pouco, né? Esse vizinho contou essas 3 histórias que eu tenho para contar para vocês que são muito boas. Tem mais nada que eu possa falar. E ele perguntou, né, do meu pai. Eu falei que meu pai estava bem, estava lá no sítio, tranquilo, e aí ele perguntou o que meu pai fazia, trabalhava. Eu gosto de perguntar as coisas, né, esse meu vizinho. E aí eu expliquei que meu pai trabalhou em fazenda a vida inteira e tal, e tal, e tal. E aí ele falou que também tinha trabalhado com sítio, tinha trabalhado... Na verdade, ele trabalhava com casas, com reforma e manutenção de casas que estavam passando por algum processo ali de venda, troca. Ele trabalhava especificamente, tipo, alguém colocava a casa para vender lá e, enfim, ou renegociava a casa, ou a casa estava alocada, ou a casa ia para um leilão, ele ia lá e fazia uma manutenção. Ele tinha uma empresa disso. Hoje ele é bem senhor, então hoje ele já não faz mais isso. Ele e um sócio dele. E aí, não sei por que, cargas d'água, a gente entrou nas histórias de assombração. Porque ele falou se meu pai tinha visto muita assombração lá no sítio lá, e eu já falei pra ele que meu pai brigou com o Saci, que meu pai levava pedrada na porta da casa de assombração, que isso tudo. E meu pai assiste esse vídeo, depois ele vai lá, lá nos comentários e fala assim, é verdade, é verdade. E aí ele contou as passagens da vida dele, que são essas 3 que eu vou contar pra vocês agora. A primeira, que mais marcou ele, como eu comentei com vocês agora, ele fazia manutenção em casas, né? Casas que estavam passando por algum processo de troca ou venda ou iam ser passadas para frente. O sócio dele foi fazer manutenção numa das últimas casas ali que ele trabalhou na vida ali antes de se aposentar. E não era nem ele, era o sócio que tinha ido lá fazer essa manutenção na casa. E o sócio estava lá, pegando medida, olhando tomada, olhando as portas, janelas, tirando foto e tudo mais, sabe? Tava fazendo esse trabalhozinho assim, meio que catalogar e entender o que tinha para mexer, já sabendo que tinha algumas coisas para arrumar na casa. E aí, quando ele chega nos fundos da casa, na parte final ali das fotos que ele tinha para tirar, ele olha para o quintal e vê um outro amigo deles, dos dois. Ele vê um outro amigo deles ali paradinho no quintal. Só que tem um porém. Esse amigo dos dois tinha falecido há 3 anos atrás. E aí, num primeiro momento, o sócio do meu vizinho achou que tava passando mal, que tava, sabe, alucinando, que tava vendo alguma coisa. Aí ele olhou, sabe, ele abaixou o rosto, limpou os olhos, olhou de novo e o amigo falecido tava lá no quintal ainda. Aí ele foi no banheiro, jogou água no rosto e tal, e ficou naquela sensação, voltou para os fundos da casa, não estava mais lá, o amigo falecido. E aí ele tirou as últimas fotos que faltavam ali dos fundos da casa, do quintal, inclusive, depois ficou até pensando, será que vai aparecer alguma coisa na foto? Não apareceu. E ele estava indo embora, quando ele entrou no carro, ele olhou para casa, ele viu na janela de casa, de novo, pela 3ª vez, ele viu o amigo falecido, que tinha falecido há 3 anos atrás. E aí ele ficou mal. Ficou muito mal, muito mal, muito mal. Foi lá e falou pro meu vizinho que tinha acontecido isso com ele. E falou, rapaz, você não vai acreditar no que aconteceu. Tava lá na casa e tal, e tava tirando as fotos, tava sozinho e viu fulano. Aí o meu vizinho falou, fulano faleceu. Que é isso? Faleceu faz 3 anos. Não é ninguém parecido com ele, não.
Não, não é ninguém, eu não falei com a pessoa. Eu vi, aí eu limpei os olhos, olhei de novo, tava lá. Aí eu achei que podia ser algum problema da cabeça, fui lavei o rosto, não tava. Só que a hora que eu fui pegar o carro pra ir embora, eu vi de novo. Então eu vi 3 vezes. E ó, tô arrepiado, tô passando mal, eu não volto mais naquela casa. É uma coisa que eu jamais pensei que ia passar na vida. Quem vai cuidar dessa casa agora é você, tá aqui e tal. E entregou os papéis ali, o sócio passou para ele cuidar da casa. Antes de ir na casa, meu vizinho também falou: olha, eu também não tenho religião, também não pratico nada dessas questões de crença, filosofia, de vida, nada ligado à religião. Não me importo muito, só que eu acredito no meu sócio, né? Afinal, ele é meu sócio há mais de 40 anos, a gente mexe com casa, e foi a primeira vez na vida que ele falou para eu terminar o serviço dele, assim, ainda mais com um papo maluco desse. Aí o que ele fez? O meu vizinho foi atrás de uma tia dele, que é espírita, e explicou toda a situação. E aí essa tia dele falou para ele, né, ó, se realmente tem alguém lá e tal, tem que conversar com a família, tem que tentar entender, e aí se a família quiser ajuda, a gente vai ajudar. E foi o que ele fez. E aí, por coincidência, que nem ele e nem o sócio dele sabiam, a família era a família do amigo deles que tinha falecido. Ele falou, nem eu, nem meu sócio sabia. Quando cai o processinho lá pra gente, quando caía, né, a manutenção da casa, o serviço que a gente tinha para fazer, vinha pelos escritórios. Então vinha pelo advogado, vinha pela imobiliária, vinha por alguém, sabe? A gente não, normalmente a gente não falava direto com a família. Era sempre alguém tratando da situação, um intermediário. E quando eu fui procurar entender de quem era, para minha surpresa e para a surpresa do meu sócio, era a família. No caso, a casa pertencia aos pais do nosso amigo falecido que apareceu para ele lá naquele momento. E aí, meio que as coisas começaram a se encaixar, né? E até parei para pensar assim, Rogério, que fazia sentido um amigo aparecer para outro amigo. Mas por quê, né? E aí eu procurei conversar com as pessoas, eu encontrei uma irmã do meu amigo falecido e pedi licença para ela, sabe? Pedi toda a licença do mundo e expliquei a situação. Falei para ela, olha, por coincidência, eu conheci o seu irmão, meu sócio também, a gente frequentava bar junto, estudamos juntos, tal, tal, tal. E aí aconteceu isso. Meu sócio foi lá, tal, foi tirar foto e viu o seu irmão lá. E aí, a irmã dele super entendeu, super aceitou, foi compreensiva, né? Falou, entendi. E a irmã falou: olha, o meu irmão nunca morou nessa casa. Mas era ele quem cuidava muito do nosso pai, principalmente quando o nosso pai ficou acamado. E era ele quem cuidava da casa. Então, não sei. E também tem uma coisa para comentar com você. Vocês viram no, nos dados lá da casa, lá ele usou um outro termo que eu não lembrei agora. Mas é tipo um documento de inventário, assim. Vocês viram lá nas anotações que tem um pé de abacate no fundo da casa? Esse pé de abacate era o xodó do nosso pai. E aí quem continuou cuidando do pé de abacate foi o meu irmão. Depois, primeiro meu pai faleceu. E aí depois de alguns anos, o pai faleceu de doença, né? Infelizmente ele foi ficando frágil no final da vida. E o irmão faleceu de acidente. Foi meio que do nada, né? Foi assim, sem ninguém esperar. E aí, primeiro quem cuidava era o pai, depois quem cuidava era o irmão. E a gente sempre achou muito estranho que depois que os dois faleceram, né, primeiro o meu pai faleceu, aí depois de alguns anos o meu irmão faleceu, o abacate parou de dar fruto, o abacateiro parou de ter abacate. Parou de aparecer abacate ali. Então sempre foi uma coisa que sempre a gente ficou pensando muito. Então, você falando tudo isso, e agora parando para pensar que já fazem alguns anos tudo isso e tal, e desde que realmente os dois se foram, a gente nunca mais fez questão de estar lá. A nossa mãe foi morar com o outro irmão, a casa ficou vazia, agora a gente está nesse processo aí de venda e tal. É isso. Aí o meu vizinho falou para ela, né? Olha, com toda a licença do mundo, se você permitir, eu tenho uma familiar, uma pessoa de minha confiança que
frequenta um centro espírita e tal, 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 tal. Se você permitir, ela vai lá e tenta entender se precisa ser feita alguma coisa. A irmã permitiu, falou que sem problemas. Falou que nem precisava levar isso pro resto da família, porque o resto da família não se importava muito com questões ali da casa ou da família, e falou, vocês já estão cuidando da casa, termina de cuidar agora em todos os sentidos, né? Tá cuidando fisicamente, cuida espiritualmente, foi o que a irmã do amigo falecido falou para eles. E aí foi o que ele fez. Falou com a tia dele fez alguma coisa na casa a qual ele não participou, ele não sabe dizer o que que é, e aí, tipo, talvez uma coincidência ou não, aí vai da crença de cada um, o que cada um acredita. Se você está aqui no Sem Tempo, provavelmente você acredita. Durante o tempo que eles finalizaram a manutenção da casa e que a casa ainda estava nos últimos processos para ser repassada e para outras pessoas, e depois dessa situação, né, que a tia dele foi lá e resolveu o que precisava ser resolvido para a pessoa que estava lá em forma de assombração ou de espírito, não sei qual que é o termo correto de se falar, e ir embora também, o abacateiro voltou a dar frutos. E aí ele ainda brincou, deu mais de 200 abacate naquele tempo lá, Rogério. Você acredita, cara? Isso daqui, ó, só de contar para você me arrepia. Ele fez assim, igual eu tô fazendo para vocês agora, e foi um negócio muito louco que aconteceu comigo. E eu não botava tanta fé assim, não achava que essas coisas aconteciam. Quando as pessoas contavam essas histórias para mim, igual você falou do seu pai, eu não botava fé. E depois que aconteceu isso comigo, eu passei a botar fé. Tanto que depois eu vivi mais umas 2 ou 3 situações e tal, que eu também posso te contar aqui, mas é isso, me marcou pra caramba aí o meu amigo falecido, o abacate e a casa lá. Olá, meu nome é Rogério e esse é o Sem Tempo contando as melhores histórias. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curta, comenta, hype esse vídeo se essa opção aparecer para você aí. Me ajuda muito você hypando esse vídeo, ele vai para mais e mais pessoas. E considere ser um membro aqui do canal, se você puder dispor aí num lanchinho, um cafezinho aí no mês, vai me ajudar bastante. A ideia de pedir para vocês se inscreverem, interagirem, curtirem, comentarem, deixarem lá nos comentários as situações que vocês passaram, também o que vocês acreditam ou não, me ajuda. Quanto mais engajado, quanto maior o canal, mais estruturado, mais retorno eu tenho e mais eu vou poder melhorar e trazer mais vídeos para vocês. É mais. Por isso que eu tenho que fazer sempre esse intervalinho aqui no meio e passar esses recadinhos para vocês sempre. E aí, continuando as histórias, porque ele já tinha deixado o gancho para contar as outras 2 experiências pelas quais ele passou, ele explicou lá que ele se aposentou, parou de mexer com essas casinhas e tal, e fazer o que ele fazia lá de serviço. Ele foi morar um tempo no litoral, numa casa dele lá, não se adaptou, voltou para São Paulo, mas continuou nessa vida de em alguns momentos ir passear e viajar, aposentado, sozinho, enfim. Falou de uma experiência que ele passou, e 2 vezes que ele foi visitar Minas Gerais, e uma história também leva a outra, porque ele tinha um amigo que morava em Diamantina, e aí a primeira vez que ele foi visitar esse amigo, ele conheceu a Serra da Carola, que eu tenho que fazer um vídeo só sobre a Serra da Carola para vocês qualquer dia desses aqui. Eu quero muito ir lá visitar um dia a Serra da Carola e mostrar para vocês que é um vilarejo no alto da montanha, com mais de 100 casas, tem entre 100 e 200 casas lá, que elas ficam, é uma vila fantasma, que só durante um jubileu as pessoas vão lá. Durante o ano todo é uma vila fantasma, tem 2 moradores lá e a paróquia lá. Em julho, se eu não me engano, que é o jubileu de Nossa Senhora das Dores, se eu não me engano, pessoas que têm essas casinhas lá, elas voltam para a vila. Por isso que ela é conhecida como uma vila fantasma. E muito interessante, né? Mas eu vou trazer para vocês um vídeo só sobre a Serra da Carola, muito em breve, aí para vocês conhecerem um pouco mais sobre lá. E aí ele ficou sabendo sobre a Serra da Carola, e enfim, e que em julho tinha o evento lá. E ele ficou muito, tipo, curioso, queria conhecer. E aí, ele programou essa segunda viagem, que é o próximo, que eu já vou contar para vocês o segundo relato aí. E numa dessas primeiras viagens que ele foi para Diamantina, na casa desse amigo dele, que também trabalhava com ele com as questões da casinha, um amigo eletricista, ele ficou, não exatamente em Diamantina, ele ficou nas proximidades ali, eu imagino que num distrito ali, e aí era época de quaresma,
estava ele e o amigo dele e a esposa do amigo dele tomando um belo de um café ali à noite, na varanda ali da chácara do sítio, apreciando aquela noite gostosa, aquela noite fresca, aquela brisa boa e cafezinho, um bolinho, um, um doce, quando eles começaram a escutar barulho de cavalo. Mas barulho de cavalo bravo, correndo na estrada assim, ó, a milhão. O meu vizinho e o amigo dele não entenderam nada. Levantaram e foram até, tipo, direção à estrada, estavam indo na direção à estrada para ver o que que era. Porém, a esposa do amigo dele falou: "Não, não, 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 todo mundo para dentro de casa agora. Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar." Agora brigou com os dois. E aí é claro que a gente tem que obedecer a mulher, senão vai dar ruim. E aí eles voltaram para dentro da casa, né? O meu vizinho, o amigo dele e a esposa. E ela fechou a casa inteira na hora e ela falou para eles: "Olha, aqui na região já viram o cavaleiro fantasma aí que aparece na quaresma. Tem gente que fala que é só o cavalo fantasma, o cavalo da quaresma, mas já viram e ele corre atrás das pessoas." Aí meu vizinho até falou: "Que é isso? Mula sem cabeça, essas coisas aí?" Ele falou: "É parecido, é um cavaleiro, um cavalo que não dá pra ver se tem alguém montado nele ou não, e o bicho é feio, é um cavalo muito feio, esquelético, todo estranho, e ele persegue as pessoas e tá correndo por aí." E aí eles passaram mais ali uma horinha, uma meia horinha, escutando o cavalo correndo igual um louco próximo ali. Correndo, correndo, relinchando, batendo o pé para cima e para baixo. E os dois não pagaram para ver, não foram ver se era alguém causando ou se realmente era o cavalo, o cavaleiro fantasma ali da quaresma. Mas ele falou que foi bem tenso, muito, 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 muito tenso. Que a sensação de estar num sítio, na casinha ali de madeira, uma parte de madeira, uma parte de alvenaria, aquela coisa, sabe, bem rural mesmo para quem não está acostumado, e o barulho de cavalo noite adentro ali foi um negócio esquisito. No outro dia de manhã foram conversar com os dois vizinhos lá, também escutaram e também acreditavam que era o cavaleiro ali da quaresma. Passou-se um ano, meses, não foi no ano seguinte. Ele foi pro Jubileu, lá na Serra da Carola, lá na Vila Fantasma da Serra da Carola. E aí ele fez o trajeto de ir até Diamantina, ficar na casa do amigo dele mais uma vez, encontrar com o amigo, com a esposa, enfim. Aí a esposa não foi, que a esposa estava ajudando a cuidar do netinho, estava com o filho, com a nora e com o netinho em casa, então não foi com eles, foram só os dois para ver o jubileu. E no caminho, eles passaram por uma região, ele falou, acho que Milho Verde, alguma coisa assim, para ver mais não sei o quê. Ele explicou um monte de coisa lá, que parece ser uma região bem bonita, uma região bem interessante, que eu quero muito mesmo conhecer. E ele foi falando, se eu for contar tudo aqui para vocês, aí vai virar um relato gigante, né? E aí eles passaram por lá e um pouquinho para frente aí desse lugar aí de ser Milho Verde aí que ele falou, eles deram carona para um homem. E aí esse homem entrou ali, eles viram um homem à noite tal, e eles se programaram para ir no final da tarde, mas acabaram pegando a estrada até um pouco mais tarde à noite ali. E viram o homem andando na estradazinha, sem rumo à noite, e ofereceram ajuda. E o rapaz aceitou, e era um senhor bem trajado, um senhor assim, uma aparência boa, não aparentava ser ninguém esquisito, não aparentava ser andarilho, não aparentava nada do tipo, né? Ser pessoa em situação de rua, nada do tipo. Era uma pessoa que estava bem trajada. Essa pessoa entrou no carro com eles. Aí essa pessoa falou que também estava indo para o jubileu, explicou para eles que também estava indo para conhecer o jubileu, que ele gostava de participar, de ver esses eventos. Foi muito educado com eles, não falou muito, né? Até porque foi coisa de uma hora, menos de uma hora o trajeto até chegar lá no lugar. Conversaram bem pontualmente, super educados. Chegaram lá, se separaram ali, se despediram. O rapaz agradeceu eles, foi para um outro lado. E eles foram lá e participaram do jubileu. Eles pegaram o final do evento ali, pegaram na meiuca do evento, alguma coisa assim, e estavam lá. E eles notaram que quando eles chegaram, algumas pessoas ficaram olhando para eles, algumas pessoas assim também não aparentavam estar muito tipo focadas no evento, estavam mais focadas
meio que monitorando a região, enfim, sei lá. Estavam tomando conta das coisas ali. E aí eles foram lá até o lugar que eles iam ficar, naquela que eles iam posar uma noite lá durante o evento. E eles começaram a interagir, conversar com as pessoas e, enfim, tudo mais. E aí, até que num determinado momento lá da noite, uma das pessoas que estavam nesse grupo de pessoas que estavam tomando conta da organização chegou para eles e perguntou para eles: viu, aquele outro homem que veio com vocês no carro, que ele é de vocês? Aí os dois falaram: não, não é nada nosso, a gente só deu carona para ele, tava vindo para cá e tal. Tava na estrada de terra, aí, enfim. E a gente achou melhor ajudar ele, né? Ah, que bom, né? E vocês não conhecem ele de lugar nenhum, né? Daí eles lá conversando, tomando um café. E não, a gente não conhece de lugar nenhum. Ah, então, rapaz, falar pra vocês, na volta, se vocês forem dar carona pra ele de novo, fica muito esperto, tá? A gente até perdeu ele de vista aqui, mas a gente tá avisando quem a gente acha que tem que avisar pra ficar um pouco de olho, né? Porque tem uns mais velhos aí que estão falando que acham que esse homem aí é vampiro. Aí, como assim vampiro? Aí já começou um monte de história de vampiro, como assim? O cara é o Drácula, o cara é o Nosferatu e o... Falaram lá, esqueci o nome do vampiro lá do Chico Anísio. Ficou aquele tom, né, jacoso de piada, aquela coisa meio assim, mas ao mesmo tempo o homem tava falando sério com eles ali, né? O homem que tava pedindo para eles ficarem espertos. Não, aquele homem ali, para alguns dos mais velhos aí, ele é vampiro. Falaram até pro pessoal da igreja aí e tal, enfim, porque dizem, né, que às vezes aparece, né, algumas coisas estranhas por aí, e dizem que esse homem há muito e muito tempo morou aqui na região, que é um homem que não envelhece, que é um homem aí que o pessoal falava que era muito estranho, que eu vou falar aqui e aí eu vou falar. Eu tento evitar esse tipo de coisa aqui nos relatos que eu conto aqui do Sem Tempo. Eu corto esses pedacinhos, mas para essa história é importante eu falar. Dizem que esse homem tomava sangue de bicho. E aí ele ficou conhecido como vampiro e tal, 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 tal. Então, só comentando com vocês, que vocês aparentaram aí ser pessoas legais, enfim, assim, assim, assado e tal. E aí os dois, o meu vizinho e o amigo dele ali ficaram, tipo, né, numa situação que eu imagino que todo mundo ficaria, tipo, pensativos, e ao mesmo tempo levando para um lado assim meio de será? 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 Não será? E ficaram com essas histórias, mas depois eles não viram mais esse senhor. Eles até ficaram olhando para ver se encontravam esse senhor por lá. Conversaram com outras pessoas, mas nenhuma deu uma liberdade para eles perguntarem. Não tiveram abertura, né, mais acesso com mais ninguém para tratar desse tema, não viram mais ninguém falando. E essa história meio que acaba assim, né, de tipo duas pessoas estranhas, muito estranho, né, toda a situação. E ele falou que depois que o homem falou, eles até ficaram pensativos que quem que anda numa estrada de terra à noite sozinho, quem que estava indo para um evento religioso. E ele falou dentro do carro que ele andava, ele preferia viajar à noite, que para ele era mais tranquilo, era mais fresco, que ele não se importava. Esses são os relatinhos de hoje que eu tinha para contar para vocês. Eu acho que eles nem foram tão relatos tão curtinhos assim. Eu imaginei que eu não tinha tanto detalhe para dar para vocês assim, mas acabou que eu acho que eles ficaram até bem completos. Foi agraciado, é um dom que eu tenho, que eu agradeço muito a Deus. As pessoas colam do meu lado e já começam a contar umas histórias assim, sem pé, sem cabeça. E foi isso que me motivou a ter esse canal. Então acho que vocês entenderam a pegada aqui do Sem Tempo, quem tá chegando agora. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, faça parte aí da família Sem Tempo, mergulhe com nós nesses mistérios, no folclore, no sobrenatural. Me ajude a fazer esse canal crescer. Se perder um dos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui. E valeu!